Episódio de número 2, nós vamos falar de Jesus, o maravilhoso. Certa feita, o anjo do Senhor apareceu para a mulher de Manoá, Juízes, capítulo 13, no versículo 18. Ele apareceu. Manoá era o pai de Sansão. E o anjo apareceu para a mãe de Sansão. Ela não podia ter filhos, e ele apareceu e o anjo falou com ela, que ela ia dar à luz ao menino. E ela ficou achando assim, algo muito extraordinário e contou para o marido. E o marido disse para ela assim, olha, quando ele aparecer de novo, você me chama, porque eu quero saber. Você vai ver essa narrativa lá em Juízes, no capítulo 13, no versículo 18. E quando o anjo apareceu, aquele anjo magnífico, maravilhoso, lindo, né? Majestoso, glorioso, esplêndido. Quando o anjo apareceu, ela falou, olha, espera que eu vou chamar meu marido. E correu para chamar o pai de Sansão. Quando ele chegou, ele disse, olha, qual é o seu nome? Para que quando a criança nascer, nós vamos te adorar, nós vamos render graças a você. Qual é o seu nome? Então o anjo respondeu para Manoá, por que chamas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? A gente pensa que o nome de Jesus é maravilhoso por causa da grafia, a maneira como se escreve o nome dele, J-E-S-U-S. Então a gente pensa assim, o nome de Jesus é bonito porque é o nome de Jesus. Não, o nome de Jesus ele é bonito, claro, ele tem todo o poder. A simples pronúncia do nome de Jesus trará esperança para os povos. Uma pessoa pode estar numa situação da maior dificuldade. Se ela clamar por Jesus, se ela chamar pelo nome de Jesus, instantaneamente ele se manifesta, porque o nome dele é maravilhoso. Basta chamar pelo nome dele. Chamou pelo nome de Jesus, você tem solução dos seus problemas, você tem resposta de oração. Se você clamar pelo nome dele, ele se manifesta para você, se você fizer isto com temor e tremor na presença dele. E o pai de Sansão, a partir daquele momento, ficou aguardando o que ia nascer, né? Porque não existia exame, não tinha que esperar até a bênção acontecer. E aconteceu que nasceu Sansão, e Deus deu todas as instruções, né? Que ele seria nazireu, ele não passaria navalha no cabelo, que ele seria separado para Deus, que ele não ia tomar nada que fosse vindo da uva, ele não podia chupar uva, ele não podia tomar bebida forte, porque o Espírito Santo ia usar Sansão. Então foi uma maravilha muito grande. A maravilha já começou porque a mãe dele era estéril, não podia dar à luz. E a visitação daquele anjo trouxe a semente também e colocou dentro da mãe de Sansão, né? Através de Manoá. Ela teve relacionamento. O nascimento de Sansão não foi extraordinário como foi o nascimento de Jesus. Tá certo, então. Então, a partir daí, as pessoas passaram a observar a vida de Sansão. Ele tinha uma força descomunal, ele tinha um voto nazireu, a mãe dele tinha todo cuidado com ele, e todo mundo sabe essa história, mas Sansão, ele fracassou, né, na sua jornada como homem, que ele era apenas homem, ele não tinha união hipostática, ele não era 100% homem, 100% Deus, ele era somente homem, embora o nascimento dele foi um milagre também, mas ele não teve um nascimento sobrenatural. E a partir deste momento, o Senhor ficou conhecido como Deus maravilhoso. Você vai observar que este nome maravilhoso, ele vem porque Jesus é o único que opera maravilhas. O inimigo, ele opera sinais e prodígios, mas ele não opera maravilhas, porque ele não é maravilhoso, ele não tem essa capacidade de operar maravilhas. A maravilha, ela acontece antes do milagre. Quando você vê um milagre, a maravilha já aconteceu. A maravilha é o operar sobrenatural de Deus. Quando você vê um milagre, você vê a manifestação. Quer dizer, quando um milagre acontece, a obra já está pronta, porque Jesus, o maravilhoso, ele já agiu. Você não vê a maravilha. Você só vê a maravilha pelos olhos espirituais. Nós vamos, nessa sequência, estar falando de algumas maravilhas. Eu já vi algumas maravilhas. E é muito lindo quando você vê uma maravilha, né?
porque você sabe que é Jesus. Ele é inconfundível, ele é incomparável, ele é o maravilhoso. A maravilha é o que não se pode ver a olhos nus. Você não pode ver uma maravilha com o olho nu. Com seus olhos físicos você não vê maravilha. Você pode estar olhando, mas você não consegue ver. Você só vê uma maravilha se você estiver no mundo espiritual. Pode até ser com os olhos abertos ou com os olhos fechados, mas você só vai ver se a sua visão espiritual ela estiver aberta. Aí você vê a maravilha acontecer. Ela está oculta aos olhos humanos, é subjetiva, é sobrenatural. E por que maravilha? E todos maravilhavam com sua doutrina, ou seja, todo mundo ficava sobremodo admirado de como Jesus fazia as coisas e não sabia, não tinha explicação para os fatos ocorridos. Então, quando uma maravilha acontece, você não tem explicação. Você vai dizer assim, me prova que Deus é Deus. Se eu puder explicar a Deus, ele não é Deus. Ele só é Deus porque ele não pode ser explicado. Não tem como você explicar. Não tem como você entender. Ninguém explica a Deus, cantou Leandro Borges lindamente, né? E fez o maior sucesso porque ninguém explica Deus. A maravilha também é assim. Você não vê a maravilha com olhos nus, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é fato. O que é fato não se pode argumentar. Como é que se argumenta uma coisa que é fato? O povo conhecia aquele cego de nascença, capítulo 9 do Evangelho de João. Viu ele esmolando ali a vida inteira, viu ele ali sofrendo a vida inteira, e de repente Jesus passa lodo nos olhos dele, piorou a situação, porque não melhorou, né? Já era cego, ainda passou lodo. Como que faz? Mas todo mundo sabia que ele era cego. Os olhos dele eram opacos. Ele não enxergava, ele andava palpando. Isso por muitos e muitos e muitos anos. A família dele sabia que ele era cego. Sabe por quê, irmãos? O que é fato não se pode argumentar. Não tem como você blefar. Não tem como você inventar. Se uma pessoa é cega, ela vai ter atitudes de uma pessoa cega. Existem pessoas que às vezes blefam, que pede esmola em faróis, em vários lugares, dizendo que é cego, mas um dia a máscara cai, porque ele não é cego. É fato. Não é verdade aquilo. Uma hora alguém descobre que aquilo não é verdade, mas esse homem era cego. E de repente Jesus chega ali e opera aquela maravilha, passa o lodo, né? Naquele momento que ele fez aquele lodinho e aplicou, ele fez uma córnea para o cego, porque o homem é feito do pó. Para Jesus, era muito simples. Ele perguntou, o que é mais fácil para vocês? Eu abrir os olhos de um cego ou perdoar os pecados? Para ele é a mesma coisa, porque ele é poderoso. Ele pode tanto perdoar pecado, como ele pode curar um enfermo. Ele pode fazer uma maravilha a hora que ele quiser, ele é maravilhoso. E o cego vai apalpando até o tanque e lava e volta enxergando. O brilho dos olhos voltou. Isso é uma maravilha. Foi quando ele lavou os olhos que as escamas caíram e a córnea nova se manifestou nos olhos dele. Não precisou de centro cirúrgico, não precisou de anestesia, não precisou de usar aqueles óculos escuros que a gente usa quando faz cirurgia nos olhos, não precisou de nada, o homem voltou enxergando lindamente. Essa é apenas uma das muitas maravilhas que nós vamos estar falando aqui. E o povo começou a perguntar, o que aconteceu com você? Você não é aquele cego que estava lá esmolando? Ele disse, eu era cego no passado, mas agora eu vejo. Aí foram lá perguntar à mãe dele, esse é seu filho? É. Ele não era cego? Era. E como que ele agora está vendo? Eles disseram, pergunta para ele mesmo. Ele já tem idade, ele mesmo falará por si. E perguntaram a ele, quem foi que te abriu os olhos? Ele disse, um homem chamado Jesus. Fez um lodo, untou meus olhos, me mandou lavar no tanque, eu lavei e voltei enxergando. Isso é fato. E agora? Ninguém pode impedir Jesus de operar. Ele já tinha feito, já tinha ido embora. Nem ali ele não estava mais. É muito lindo.
Jesus é maravilhoso, ele fazia as coisas e ia embora. A pessoa só via o resultado, né? Muito maravilhoso. Amém? Então, Jesus, ele é o maravilhoso porque ele opera maravilhas. Ele operou maravilhas. Houve uma maravilha muito linda, que eu amo essa maravilha, daquela mulher que sofreu muitos e muitos anos com fluxo de sangue. Hoje, um comprimido pequenininho resolvia isso, né? A gente não sabe se ela tinha câncer, se ela tinha mioma, se ela estava na menopausa, a gente não sabe o que é que ela tinha. Tais maneiras é que ela tinha um fluxo. E isso incomodava muito, porque quando a pessoa estava nessa situação, a lei mosaica proibia da pessoa estar em família, proibia das pessoas tocar umas nas outras, proibia de estar em festa, proibia de estar com o esposo, proibia tudo. Então, ela não podia estar em nenhum ambiente com muitas pessoas. E ela que sabia o tanto que ela estava sofrendo, a Bíblia fala que ela gastou tudo quanto tinha com muitos e muitos médicos. Então, ela era uma pessoa muito próspera, porque quem não era próspero não podia ir no médico. Padecia até morrer, porque não tinha condição de médico. Médico era uma coisa muito cara, né? Se hoje é caro, vocês imaginam aquele tempo. E ela saiu de casa naquele dia. Ela saiu de casa e ela foi procurar Jesus. Ela ouviu falar do doutor Jesus. Chegou lá, tinha uma multidão enorme. Quando fala multidão, deve ser mais de 5.000 pessoas. Era muita gente. Quando Jesus passava num lugar, todo mundo aglomerava. E ela entrou ali no meio daquele povo. E ela foi se espremendo, e quando ela chegou mais perto, que ela viu que ela não ia conseguir alcançar ele, porque o braço era curto e a distância era longa, o que ela fez? Ela se jogou no chão. Ela se jogou no chão e foi esticando, e ela deu um toque na veste dele. Quando ela deu um toque na veste dele, ele levou um tranco. Quando ele deu aquele tranco, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, porque ela estava lá embaixo, foi lá na veste dele que ela tocou. Ela não tocou nele, ela tocou nas vestes dele. Ele então perguntou para os discípulos, quem me tocou? Eles falaram, a multidão te aperta e te comprime, e o senhor pergunta quem te tocou? Ele disse, sim, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Alguém aqui nessa multidão me tocou diferente. E aquela mulher trêmula, ela levantou e disse, Senhor, eu te toquei. Sabe, irmãos, às vezes você precisa ser forte. Você precisa se posicionar. Você precisa falar, sou eu, fui eu quem fiz. Eu preciso de perdão, eu preciso de ajuda, fui eu. Porque ela poderia ter sido apedrejada naquela hora. Ela poderia ser morta naquela hora. Porque ela tinha um fluxo e ela tocou nele. Ela não podia tocar nas pessoas, está no meio das pessoas. Ele olhou, colocou ela de pé, olhou nos olhos dela e disse para ela, vai, a tua fé te salvou. Que lindo! Ela voltou para casa, eu creio que ela voltou cantando, saltitando, feliz da vida, forte. Acabou aquela fraqueza, acabou aquela palidez, acabou aquela dor que ela tinha no ventre, que ninguém sabe se era cisto, se era mioma, se era câncer, o que é que ela tinha. Eu não sei, eu só sei que ela voltou curada. Porque quando o doutor Jesus tocou nela, todos os problemas que ela tinha no ventre desapareceram instantaneamente. Ninguém viu. Ninguém viu. Quem viu, que sentiu foi ela, que ela começou a tremer sem parar. Porque quando Jesus toca na gente, a gente treme, a gente chora, a gente não consegue ficar no normal. Ela sentiu, porque ela começou a tremer todinha. O poder foi muito grande. E ele, porque a virtude saiu dele. E ninguém fez nada com ela. Não é uma maravilha? Não é lindo demais? É uma maravilha maravilhosa, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Por isso que ele é o maravilhoso. Quer outra maravilha linda que ele fez? Quando ele chega lá no tanque, em Cafarnaum, João capítulo 5. Ele chega lá e tem um homem que tem 38 anos que ele é colocado naquele tanque para esmolar. E ele ficava esperando que aquela água se movesse para que ele fosse sarado. E o que aconteceu? Jesus chegou ali naquele tanque. A Bíblia fala que eram 5 pavilhões, ou seja, eram 5 andares, cheinho de gente doente. E ficava esperando a água mover para poder descer naquela água. Mas aquilo também era uma crença.
Era uma crença que eles tinham que quando a água movesse, quem entrasse primeiro era curado. Eles tinham essa crença. E Jesus passando naquele local, o que acontece? Jesus, que é a água da vida, a água saiu do tanque e veio ao encontro do homem. Olha que tremendo. Quando Jesus falou com ele, levanta e anda, ele deu um salto, colocou de pé, jogou o leito que ele andava com ele, com certeza enrolou, né? Porque devia ser tipo uma esteira. Ele enrolou, jogou para trás e começou a andar. Mas quando isso aconteceu, que ele levantou e andou, a maravilha já tinha acontecido. A voz de comando já tinha saído de Jesus. E todas as células do corpo daquele homem, todas as moléculas, todas elas ouviram a voz de comando do Senhor instantaneamente. Olha que lindo! E vamos pensar que as células da pele não é igual a dos ossos, não é igual a do sangue, não é igual a dos músculos, e como que elas ouviram e entenderam todas ao mesmo tempo, de formas que ele deu um salto, ele não fez fisioterapia, ninguém tocou nele, e tinha 38 anos que ele era paralítico. Não é tremendo? Ele deu um salto e se pôs de pé. Não fala que doeu, não fala que ele gritou de dor. Os ossos que eram atrofiados voltou à forma normal. Os músculos que estavam enrijecidos, encolhidos, voltou para o normal na hora. O sangue começou a circular rapidamente. Os músculos tomaram forma e o homem ficou de pé. Não precisou de bengala, não precisou de muleta, não precisou de fisioterapeuta, não precisou de ajuda, nada. Ele deu um salto e se pôs de pé. E pegou o leito que carregava ele e jogou para trás, porque agora ele não precisava do leito mais. Viu como Jesus é maravilhoso? Quando o povo viu ele dando um salto e se pondo de pé, a maravilha já tinha acontecido há muito tempo. Há muito tempo. O poder de Jesus já tinha entrado nele, a água da vida já tinha entrado nele, a palavra já tinha entrado nele e já tinha transformado a vida dele. Quando a voz de comando saiu da boca de Jesus, todas as células já sabiam que era Jesus, todas as células do músculo, dos ossos, do sangue, da carne, da pele, já sabia que tinha que se posicionar, porque não era qualquer pessoa que estava falando com eles. As células entenderam que era a voz do Dr. Jesus, e se posicionaram como um exército e se puseram de pé, em prontidão para obedecer à voz de comando dele, o maravilhoso.